Olá, eu agradeço a você, sua presença nesse vídeo. Eu gostaria de te convidar para estudarmos juntos um aspecto do feminismo pouco conhecido. Engana-se aquele que pensa que feminismo se resume a lutas, por exemplo, pelo aborto, ou as tradicionais lutas acerca do combate à violência. Não, não. Feminismo é muito mais amplo, é um sistema intelectual, um conjunto de ideias que perpassa inúmeras áreas da existência, inclusive a espiritualidade. Para mim também foi uma surpresa quando eu estava estudando esse livro de Bell Hooks, O Feminismo é para Todo Mundo, e me deparei com um capítulo, justamente o capítulo que falava sobre espiritualidade feminista. Então, para mim foi muito significativo. E eu li avidamente, é um pequeno livro, um capítulo curto também. Mas apesar de curto, muito significativo porque revela a base do conhecimento das feministas, em que reside esse conhecimento e essas propostas de uma espiritualidade feminista. Esses movimentos, óbvio, influenciaram praticamente todas as dimensões da vida humana e se estabeleceram ou buscam estabelecer uma nova concepção espiritual. Então, vale a pena analisar esse aspecto. É o capítulo 18 desse livro, dessa memorável, respeitável intelectual negra, teórica feminista, crítica cultural, artista e escritora. Muito bem. Coloquei as frases, os parágrafos, entre parênteses, para você perceber a citação e, quem sabe, um dia você procurar para tirar também suas próprias conclusões. Na opinião de Bell Hooks, o feminismo é um movimento de resistência que valoriza a prática espiritual, por mais surpreendente. Não dá para dizer que é um movimento com características ateísticas, pelo contrário, não mesmo. Elas buscam a prática espiritual, conforme elas entendem a espiritualidade. Né? Então ela faz uma análise que é uma análise um pouco já comum, um discurso comum, alguns pressupostos bem típicos do movimento feminista. Ela menciona logo que o sexismo domina as religiões. E as mulheres, elas, ao longo do tempo, buscaram um local de consolo como um santuário para elas. Ao longo da história da igreja, na vida ocidental, essas mulheres se voltaram então para certas tradições onde puderam estar com Deus, sem a intervenção do homem, pois para elas, religião é apenas um sinônimo de domínio masculino. Elas não concebem um espaço onde exista a coexistência pacífica, harmoniosa, respeitosa entre homens e mulheres. Para elas, não. Religiões tradicionais são apenas espaços masculinos e elas têm que buscar um outro espaço sem dominação masculina para que elas sejam felizes e busquem um contato com Deus. Vejam, o livro dela coloca exatamente Deus minúsculo. Daí você já pode começar a compreender a essência do pensamento dessa feminista. Deus com D minúsculo, ou seja, não é onipotente, não é onisciente. Então, essas características divinas tradicionais, que são características patriarcais, elas já são desconstruídas a partir do início desse capítulo. Surpreendentemente, ela menciona uma mulher medieval, Juliana de Norwich, que há muitos séculos escreveu algumas coisas que elas supõem serem relevantes, as feministas supõem serem relevantes. Bell Hooks menciona isso como um marco no feminismo para a espiritualidade feminina. Agora vejam Deus com Deus minúsculo, com D minúsculo, e para onde elas vão? Para valorização do que ela chama de verdadeira mãe, a nossa verdadeira mãe. Então, a Juliana teria escrito que a nossa Salvadora é a nossa verdadeira mãe, em quem eternamente nascemos e de quem jamais sairemos. E ela contrariou, então, vejam bem, a noção da salvação vir sempre e somente de um homem. O que vocês acham que ela está falando nesse momento? Ela está falando de Jesus Cristo, óbvio. O cristianismo propõe que só existe um caminho, que Jesus é o mediador entre Deus e os homens,
e que a salvação só existe através de Jesus. Mas para as feministas, nós devemos abandonar essa ideia de que a salvação ela vem somente de um homem. Não, ela vem de outros lugares. Então, elas planejam um retorno ao sagrado feminino. E isso seria o caminho de libertação das mulheres dessa dolorosa servidão à religião patriarcal. Ou seja, essas concepções mudaram a natureza da adoração religiosa em toda a nação. Ela se refere aos Estados Unidos, a nação dela, e, consequentemente, isso se espalha e muda todos os paradigmas do mundo todo. Quem é a Juliana? Esse pequeno artigo do Leonardo Boff, um teólogo, filósofo e escritor famoso, muito renomado e reconhecido no mundo como fundador da teologia da libertação, uma mistura de política com cristianismo, ele descreve alguns aspectos da Juliana. Ela é uma notável mulher, viveu reclusa nessa igreja de São Julião e com 30 anos, durante uma grande enfermidade, por algumas horas ela teve várias visões de Jesus Cristo e subsequentemente as escreveu numa definitiva versão sob o título Revelações do Amor Divino. E daí vocês podem compreender agora por que essa mulher é tão valorizada pelas feministas. É considerado o primeiro texto escrito por uma mulher em inglês. A concepção então da Juliana, de acordo com os feministas, seria essa. Pelo fato de Jesus ser misericordioso e compassivo, ele é nossa querida mãe. Deus é Pai misericordioso e também Mãe de infinita bondade. Juliana é enaltecida justamente porque ela pensou Deus de uma maneira diferente, ou seja, fugindo do patriarcado. Ou seja, a voz feminina, e isso não é erro de português, é assim que se encontra no artigo, de acordo com essa fonte, onde você pode procurar o artigo original. A voz feminina é importante para termos uma concepção não patriarcal e por isso mais completa de Deus e do espírito que perpassa toda a vida e o universo. Então, para as feministas, a espiritualidade, agora você começa a perceber os conceitos de feminilidade de Bell Hooks, consequentemente de muitas feministas. Na verdade, não é um Deus masculino, é um Deus que também é uma mistura de mãe, tem características maternas também. Outra crítica feita pela Bell Hooks é acerca do que ela chama de dualismo metafísico, ou seja, o Ocidente todo é dominado por essas categorias binárias. Por exemplo, um inferior e um superior, um bem e um mal. Então, de acordo com a visão dela, essa é a causa da opressão no Ocidente. Essa história de bem e mal, de alto e baixo, inferior e superior. Porque o Ocidente se fundamenta nisso, existe então o sexismo, o racismo, etc. E a base e esse dualismo então é a base dos sistemas de crenças judaico-cristãs. Para que você seja feliz, então você deve abandonar isso, se é possível. Para ela é possível. Então você tem que abandonar isso, você tem que aprender uma nova forma de cultuar, uma nova maneira de repensar a espiritualidade. É assim então que a espiritualidade feminista se impõe criticando a religião patriarcal e ela propõe alguma coisa, né? Ela te guia para algum lugar. Então, o feminismo é praticamente também uma outra religião. Ele faz uma crítica a uma religião, mas ele te propõe ir para um outro lugar. Para onde? Para a espiritualidade da nova era. O que é? O que seria essa espiritualidade da nova era? Se você quiser buscar esse artigo nessa revista de estudos de teologia e ciência da religião da PUC de Minas Gerais, do dia 3 de dezembro de 2006, onde o Fabiano Fernandes faz um breve resumo e descreve a nova era como um movimento com essas características. Considera que o homem contemporâneo vive num mundo de incertezas. As coisas são muito voláteis e os sentidos eles mudaram completamente e você busca então novas significações para o sagrado. As religiões então tradicionais foram deixadas de lado ou misturadas a práticas esotéricas, místicas e ocultas. A religiosidade assume um caráter individualista, imediatista, descompromissado, restaurando conceitos e práticas da antiguidade.
lembra muito o paganismo, em uma tentativa clara de reencantamento do mundo. Deste epicentro nasce a cultura da nova era, movimento que busca restaurar a tradição sagrada do homem, postulando um saber místico, pretendendo conectar o ser humano ao transcendente, partindo não de instruções específicas, mas de conhecimentos e práticas do esoterismo, ocultismo e magia. Ou seja, para o feminismo, isso que é importante, a nova era é importante. Não é importante essa coisa de bem e mal. Não é importante essa coisa de salvação, por exemplo. Você não precisa de redenção, como é proposto pelo conceito essencial do cristianismo. A humanidade é caída, a humanidade por si só não vai conseguir sair dessa condição onde estamos, da violência, da tristeza, das doenças, das desigualdades, das guerras, e todas essas tragédias. De acordo com o cristianismo, só Jesus é capaz de redimir a humanidade. Mas, de acordo com a nova era, consequentemente, de acordo com as ideias espiritualistas das feministas, você não precisa desse Jesus. Porque lembrem-se, a salvação não vem de um homem. A salvação ela pode vir de várias outras maneiras, especialmente do Oriente, de uma mistura de ocultismo e magia. Você não precisa de redenção, você só precisa dessas questões, desses detalhes, o esoterismo, o ocultismo e a magia. Bem, dentro de certos círculos dessa espiritualidade da nova era, continua Bell Hooks no seu livro, página 152, praticantes se afastaram do pensamento cristão fundamentalista, porque para ela, esse pensamento fundamentalista que é a origem da desgraça do mundo, da infelicidade. Então essas pessoas se afastam e foram em direção ao Oriente para encontrar outras respostas, para descobrir diferentes tradições espirituais. E a espiritualidade, então, que eles descobrem é essa. Ela não é enraizada nas noções de queda e de redenção, como é a religiosidade cristã. Então ela se volta para o hinduísmo, para o budismo, para o vodú, diversas tradições espirituais, acreditando que nessas tradições as mulheres encontraram imagens de divindades feministas que permitiram um retorno à visão da espiritualidade centrada em uma deusa. Então nós saímos de Deus e, de acordo com Bell Hooks, nós devemos encontrar esse tipo de espiritualidade que é a verdadeira espiritualidade libertadora, não a religião patriarcal. Essa espiritualidade, então, ela propõe novos papéis de gêneros. A doutrina cristã, que para ela tolera o sexismo e a dominação masculina, inspira as formas como aprendemos tudo sobre os papéis dos gêneros nessa sociedade. Então não é possível haver uma verdadeira transformação feminista em nossa cultura sem a transformação das crenças religiosas. Essa é a meta das feministas, propõe Bell Hooks, de acordo com o pensamento dela. Os movimentos políticos por justiça são parte do desenvolvimento maior do cosmos, e a natureza é a matriz em que seres humanos adquirem autoconsciência. A verdadeira libertação exige, então, a celebração e cura cósmica. É isso que vai nos transformar e nos deixar felizes, não aquela doutrina cristã que tolera o sexismo. Caminhos alternativos. Ela escolhe esses caminhos alternativos. E que para ela são caminhos espirituais mais elevados. O fundamentalismo, de acordo com ela, impõe em mulheres e homens noções repressoras. Então, a espiritualidade alternativa libera a sexualidade da coerção. O cristianismo, então, é uma religião coercitiva que inibe a expressão da sexualidade. Então, as religiões orientais, o culto à deusa é o padrão espiritual onde existe abundância, maravilhosas tradições espirituais que afirmam o feminismo. E se nós quisermos nos opor à noção de que a religião patriarcal é o único caminho, nós temos que adotar esse ponto de vista das espiritualidades alternativas. A espiritualidade feminista, então, cria esse espaço para todo mundo questionar essas velhas religiões, sistemas de crença que não servem para nada, de acordo com o pensamento dela. E a espiritualidade feminista representa Deus de outras maneiras, restaurando o nosso respeito pelo sagrado feminino, que teria sido retirado da história justamente pelo patriarcado cristão. E essa, então, é a vida espiritual autêntica para ela.
identificar a libertação de qualquer forma de dominação e opressão como uma tarefa essencialmente espiritual nos leva de volta a uma espiritualidade que une a prática espiritual com nossas lutas, ou seja, espiritualidade com luta política. Essa é a visão feminista da realização espiritual. Naturalmente, é a fundação de uma vida espiritual autêntica. No final do livro, tem algumas informações muito importantes sobre Bell Hooks. Ela foi eleita uma das principais intelectuais norte-americanas pela revista Atlantic Monthly, uma das 100 pessoas visionárias que podem mudar sua vida pela revista Utne Reader. Incrível, incrível como ela é muito respeitada, muito bem vista. E faz todas essas críticas e essas propostas ao retorno à adoração, à deusa, uma espiritualidade alternativa. Parece ser algo muito interessante. Mas será? Vamos analisar alguns aspectos dessa espiritualidade oriental. Vamos analisar esse artigo que saiu no The Guardian, 5 de março de 2006, onde o autor do artigo descreve um culto indiano que mata crianças pela deusa. E homens santos são acusados de incitar dezenas de mortes. Aqui nós temos uma representação do ambiente de uma residência lá, onde foi encontrada a imagem da deusa Kali, dessa deusa hindu, manchas de sangue, um ambiente aterrorizante, sangue na mobília da casa, e as marcas testemunham o sacrifício de uma criança sacrificada em nome dessa deusa, de acordo com o autor do artigo, abominável. Uma vida insuportável, de acordo com esse relato, nesse vilarejo de Barra, um lugar da Índia rural, sem lei, submetido a superstições e profundos preconceitos. Nessa cidade, os moradores sussurram sobre terríveis acontecimentos nesse lugar. Esse artigo conta a história de Sumitra, uma mulher de 43 anos que se considerava amaldiçoada. Seu marido a abandonara há algum tempo, deixando-a com dívidas, trabalhando pesado, e seus filhos também não eram muito considerados nessa região. E então ela começou a ter alguns pesadelos e buscou um sacerdote dessa religião lá, um sacerdote tântrico, que fez algumas propostas de sacrifício de animais, mas como o problema continuava, finalmente ele propôs, você deve sacrificar outro, oferecer outro sacrifício, um menino dessa vez. E 10 dias depois, Sumitra, junto com seus filhos, sequestraram um menino vizinho de 3 anos, enquanto dormia. E ele foi preparado com pasta de sândalo, glóbulos de ghee no corpo, e depois foi morto com uma faca. Foi retalhado primeiro, seu nariz foi cortado, suas orelhas e as mãos, e foram depositadas na frente da imagem dessa deusa. Muito bem, a polícia então depois encontrou, e essas pessoas foram presas. Os próprios policiais afirmam que esses sacrifícios são muito comuns nos últimos meses lá. Em outro vilarejo, uma mulher também tinha matado o filho de 3 anos, depois que um outro sacerdote tinha prometido riquezas ilimitadas. E depois a mulher tinha completado esse ritual banhando-se no sangue da criança inocente. A reportagem descreve esses lugares como lugares dominados por superstições cegas e analfabetismo. E dizendo na fala de um policial, e esses sacrifícios iriam acontecer de novo, é quase impossível impedi-los. Isso vem acontecendo há séculos, de acordo com essas pessoas de lá, é do conhecimento dessas comunidades. Uma contagem não oficial mostrava, naquela época da reportagem, cerca de 28 sacrifícios humanos. Tudo para homenagear essa deusa. E vejam, Bell Hooks não mencionou nada disso. Ela fala de uma maneira atraente sobre esses cultos, mas ela não menciona nada disso. Bom, esses sacrifícios eles chamaram atenção para o tantrismo, uma mistura de várias práticas místicas hindus, e que vem ganhando muitos adeptos, até em outros lugares, por exemplo, entre muçulmanos.
No Ocidente, óbvio, isso é associado a coisas bem mais leves, bem mais atraentes, coisas bem mais sedutoras, por exemplo, como a yoga ou as técnicas sexuais. Mas lá eles, de fato, praticam os sacrifícios como parte desses rituais. Esse cidadão, Sanal, presidente de uma associação racionalista, diz que o sacrifício humano está frequentemente presente no norte da Índia. E esses sacrifícios humanos foram feitos nessa região desde tempos imemoriais. De modo que seria praticamente impossível abolir essas práticas. E uma outra mulher, numa casa também deplorável pela pobreza econômica, Ritu Singh, de luto, estava lá se lamentando desde o dia em que o corpo de seu filhinho havia sido encontrado no esgoto da casa, né, da vizinha. Que tristeza. Então, esse é o resultado do culto a Deus. Que enciclopédia mundial de história nos diz sobre essa deusa? Que ela é a deusa hindu da morte, do tempo e do juízo final, associada à sexualidade e à violência também. E é representada de um modo assustador. Esse nome, Kali, deriva do sânscrito, que significa ela que é negra ou aquela que é a morte. Então ela é representada com um colar de caveiras, com um corpo decapitado no chão, ela segurando uma cabeça. Então não é uma coincidência que seus adeptos pratiquem esses rituais no seu culto. Vamos analisar um outro detalhe. Nós analisamos uma reportagem, mas agora nós vamos analisar um intelectual, um erudito, professor universitário, mestre em literatura medieval e mitologista, um estudioso da mitologia que escreveu uma série de livros muito respeitados. Ele já é falecido, mas deixou essas obras aí que são muito respeitadas. E nesse livro, As Máscaras de Deus, Mitologia Oriental, terceira edição, ele descreve alguns aspectos dessa cultura lá na Índia relacionada aos sacrifícios humanos. Há muitos séculos são observados essas práticas que envolvem não somente as vítimas, até próprios reis, né, pessoas da nobreza, que se retalhavam cerimonialmente a si mesmo. E os sacrifícios sempre estiveram associados, não só sacrifícios humanos, mas também sacrifícios de animais. Por milênios isso tem acontecido, de acordo com esse erudito. Ele descreve como o ambiente de adoração, como acontece isso. Cabeças empilhadas e os corpos também são consumidos, porque também há um tipo de ingestão das vítimas quando são animais. Nos momentos considerados ápice da adoração dessa deusa. Em Tanjore, por exemplo, uma criança do sexo masculino era decapitada diante do altar da deusa todas as sextas-feiras na hora sagrada do crepúsculo, até que isso foi proibido. Adivinhe por quê? O que provocou a proibição desses cultos? A intervenção dos ingleses. Uma vítima humana durante o Durga Puja era sacrificada. Depois de ter se banhado, o sacrificado era vestido, esse é o ritual, coberto com sândalo vermelhão, adornado, começava a entoar sons sagrados e quando estava pronto, ele fazia uma sinalização e o carrasco chegava também recitando sílabas sagradas e cortava a cabeça do homem. Essa cabeça era oferecida à deusa, por isso a representação naquela foto, a deusa segurando uma cabeça humana. E essa cabeça era oferecida à deusa numa bandeja de ouro e os pulmões eram consumidos pelos yogis, um tipo de canibalismo sacro. E a família real compartilhava uma pequena porção do arroz embebido no sangue sacrificial. Quando tinha vítima voluntária, era voluntária, mas quando não tinha, pessoas eram raptadas também. E, de acordo com Campbell,
os hindus entendem que esses sacrifícios seriam capazes de aplacar esses seres, tanto os deuses quanto as deusas. Essa deusa, então, ficaria agradecida por cerca de 1000 anos por cada sacrifício humano. Esse sangue é muito precioso e era imediatamente consagrado como uma ambrosia, e como a cabeça e o corpo são extremamente gratificantes, deveriam ser oferecidos nas devoções. A deusa, tudo muito bem cuidado. Por exemplo, o sábio deveria oferecer as carnes livres de pelos às suas oferendas de comida. Sobre os sacrifícios humanos, então, associados a esse culto da deusa, essa escritora que ela, se você ler o livro, você vai ficar encantado, porque no livro ela fala de amor. Inclusive, ela diz que o feminismo não é só para as mulheres, o feminismo deve envolver todo mundo, inclusive libertar os próprios homens do patriarcado. Então ela é uma escritora muito simpática, meiga, mas ela silencia completamente acerca desses horrores. O que nos leva a concluir que essa ideia de espiritualidade feminista é realmente um contrassenso, uma grande contradição.